Olá, tudo bem? Tudo bem, minha gente? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari, eu trabalho com medicina integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta desse tema, se você gosta de modulação hormonal, de medicina chinesa, de ortomolecular, dê o seu joinha, inscreva-se nesse canal e não esqueça de me seguir também nas redes sociais que aparecem nos cards aqui embaixo, tá bom? Onde o conteúdo é postado com mais frequência. Bem, por que eu tô aqui hoje? Meninas, vamos falar de menopausa então? Como vocês tanto me pediram, né? E eu estava devendo esse vídeo para vocês. Vamos fazer então. Menopausa é o nome que se dá quando a mulher fica um ano sem ciclo menstrual, um ano sem menstruar, tá? Mas menopausa não quer dizer que naquele ano que ela já está sem menstruar, que naquele ano os hormônios começaram a cair. Esse declínio hormonal, ele começou há muitos anos atrás. Ali aproximadamente pelos 35, 40 anos, esse declínio hormonal começa a acontecer com uma queda brusca na produção de progesterona, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos aos 35 anos de idade, e isso vem acontecendo cada vez mais cedo, né? A progesterona ela cai cerca de 70%. Então, veja, com mais ou menos 35 anos de idade, a mulher praticamente está sem progesterona, que é um hormônio que não é só importante ali para o ciclo menstrual, mas é um hormônio importante para trazer, para fazer estabilização de humor, para te dar sono. Que mais? Ele também age um pouquinho na libido, tá? E aos 35 anos a mulher tem essa queda. A progesterona, o próprio nome já diz para que ela serve, né? Progestare, serve para gestação. Quem é mais antigo, talvez tenha ouvido falar a seguinte frase de que mulher depois dos 35 anos não pode mais engravidar, né? Que ela vai gerar filhos com problemas ou que não vai conseguir gestar. Bem, isso não é 100% verdadeiro, tá? Muito desse não conseguir gestar, da parte que, né, diz respeito à gestação, ela tem a ver com essa queda de progesterona, com essa queda de 70% dos níveis de progesterona. Enquanto isso, estradiol cai somente 30%. Então, veja, ao longo dos anos, não é que o estradiol esteja alto, ele está dominante em relação à progesterona que caiu 70%, ele só caiu 30%. E aí o problema está feito, tá? Essa dominância estrogênica vai começar a gerar na mulher o quê? Uma TPM mais intensa, ganho de peso, tá? Especialmente aqui na parte abaixo da cintura, né? Aquela pochete, quadris, coxas, ok? Pode causar um sangramento mais intenso, ciclos menstruais mais curtos. Então, o ciclo que antes era de 28 em 28 dias passa a ser de 21, de 24 dias. Ela passa a menstruar 2 vezes por mês. Isso vai acontecer mais ou menos ali pelos 40 anos. E quando a gente pergunta, né, para a paciente, a senhora está sentindo algum sintoma de queda hormonal? Ela diz assim, não, não, eu não estou sentindo nada. Por quê? Na maioria das vezes ela entende como sintoma sentir fogacho. Aí você vai mais a fundo, pergunta, teu cabelo tá caindo? Tá caindo. Como é que tá teu humor? Ah, tá péssimo, doutora, nem eu me aguento. Tá dormindo bem? Não. Nossa, um sono leve, tô dormindo mal pra caramba. E a libido? Ah, não tem, tá baixa. Gente, isso não é normal. Nem de perto isso é normal, né? Isso aí provavelmente já são, provavelmente não, já são sinais de queda hormonal. E não é pouco, né? 70% de queda de progesterona não é tão pouca coisa assim, tá? Como na andropausa, a menopausa também é dividida em 3 partes. A primeira parte é a queda da progesterona, a segunda parte começa a acontecer a queda do estradiol,
tá? E isso vai ali entre 45 e 55 anos, que é quando a mulher começa a sentir, talvez ali, os primeiros sintomas mais comuns, que é fogacho, ressecamento íntimo, tá? Aqueles sintomas, né, começam a ficar piores. Aqui eu acho muito importante dizer, né, que quando a mulher está lá na dominância estrogênica e começa a ter muito sangramento, o que que acontece? Ela vai no ginecologista, o ginecologista coloca um DIU de Mirena. Não que esteja errado, mas vocês não esqueçam que o Mirena é liberador de hormônio, de um progestágeno, não é progesterona, é um progestágeno. Ele é um remédio parecido com progesterona que vai ocupar os receptores de progesterona para que você pare de sangrar. Só que o que que ele não melhora? Você até pode parar de sangrar, mas ele não vai melhorar os teus sintomas emocionais, tá? Que é onde a progesterona também age. Aliás, considerar menopausa como uma doença hormonal tá errado, né? Tem um livro, tô lendo ele, que considera, não vou falar sobre ele ainda porque não terminei de ler, tá? Mas ele fala sobre a progesterona como uma doença neurológica. E eu digo mais do que isso. A progesterona, ela é uma alteração sistêmica, porque a gente tem receptores de hormônios em todo o nosso corpo. Você, mulher, quando você tem os fogachos, não ache que são calores do nada, né? São calores que acontecem porque a falta do estradiol, a falta do estrogênio, age numa parte do seu cérebro que desregula, onde modula a temperatura. Então, de repente, você sente um calafrio, um calorão, de repente está com frio de novo e por aí vai, tá? Então, não é do nada que aparece, não, é simplesmente um calorão. Não, ele é ele está agindo no centro de regulação da temperatura. Por isso que você sente calor, frio, calafrio, calor de novo e por aí vai, tá? Alterações de humor, né? Nessa segunda fase, onde o estradiol cai, elas ficam piores ainda, porque à medida que o tempo passa, essa dominância estrogênica, ela vai se tornando cada vez mais forte. Então, doutora, vamos baixar o estrogênio. Gente, não é baixar o estrogênio, é tentar equilibrar os hormônios, tá? Eu estou falando aqui só da menopausa, mas lá no final já vou dar o fechamento sobre os outras glândulas que estão envolvidas, né? Então, primeira fase, queda da progesterona, sangramento, encurtamento de ciclo, alteração de humor, alteração de sono. Segunda fase, queda do estradiol junto com queda da progesterona, fogacho, ressecamento vaginal, falta de libido, cabelo caindo, ressecamento da pele, envelhecimento precoce. E numa terceira fase, então aqui a mulher já parou de menstruar, tá? Aqui sim ela pode ter queda de testosterona, ok? Então, nos primeiros 2 momentos é progesterona e estradiol. Mas não pode cair testosterona? Pode, mas geralmente, geralmente a gente vai tratar a testosterona na terceira fase. Por quê? Porque progesterona, tá? Que é geralmente reposto ali, modulado lá na primeira fase, ele dá origem a 3 hormônios. Cortisol, que pelo amor de Deus, já cansei de falar, não é corticoide. Cortisol é um hormônio que a gente produz que nos dá disposição, por isso que falta de disposição, esqueci de falar aqui também é um sintoma de menopausa, tá? Aldosterona, que faz retenção hídrica, se não tiver muito bem, não tiver nos seus níveis normais. Aí vem aquela história de tô ficando inchada, tá aí, ó, descontrole hormonal. E o terceiro hormônio, que é a progesterona dá formação, é testosterona. Então, a própria progesterona já dá formação à testosterona, tá? Por isso que a gente deixa para uma última fase. Mas eu fui no meu médico, ele já me passou testosterona, eu tenho 40 anos. Gente, não tem problema. Se ele achou que deve passar, tomem, passem, né? Isso na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Tá bom? Nunca esqueçam disso. Não existe uma regra na medicina. Eu tô falando aqui do que acontece no geral,
tá? Na segunda fase também, quando o estrogênio começa a cair, é quando o ciclo começa a se alongar. Se antes ele era de 24 em 24 dias, de 21 em 21 dias, ele passa a pular, ficar de 60, 60 em 60 dias, 90 em 90 dias, até que ele para. Até que ele para e quando ele completa um ano sem ciclo, aí sim a gente dá o nome de menopausa, tá? E os problemas são vários. Porque junto com essa falta de hormônio vem resistência à insulina. A mulher começa a ganhar peso. E pode fazer dieta. Não estou dizendo que dieta não adianta, tá? Mas é difícil de chegar no peso. Aí faz academia, faz musculação, começa a perder massa muscular. Já não tem mais libido, o casamento está indo por água abaixo. Tá chata. Tá chata. Nem se aguenta. Não consegue dormir, atormenta a vida dos outros. Não é mais você mesmo, né? Isso eu canso de ouvir falar aqui no consultório. Doutor, eu me olho no espelho, eu não me reconheço mais. Eu não sou essa pessoa assim. Ou fica chorosa, né? Gente, tudo isso é sintoma de menopausa. Por isso que eu incansavelmente ando falando nas redes sociais. Menopausa não é só fogacho. Tá? Menopausa é queda de cabelo, é falta de libido, é ganho de peso, é ressecamento íntimo, é infecção urinária de repetição, é candidíase de repetição, né? É envelhecimento precoce, é falta de disposição. Tudo isso está incluído. É irritabilidade crônica, insônia. Tudo isso tem a ver com hormônios, tá? E começa a acontecer ali depois dos 35 anos de idade, mais ou menos, ok? Ó, é muito importante quando a gente fala de tratamento de menopausa, não esquecer que tireoide, suprarrenais caminham junto com o ovário. Se você quer ter uma boa saúde ovariana, uma boa produção de progesterona e estradiol, estrogênio, né? O estrogênio ele se divide em 3 moléculas. Estradiol, que é produzido pelos ovários, estrona, que causa câncer e é produzido pelas células de gordura, e estriol, que é produzido pela placenta, tá? Estrogênio tem essas 3 moléculas. Então, se eu tenho uma queda na produção de progesterona e de estrogênio, é impossível dizer que tireoide e suprarrenais estão maravilhosamente bem. Isso não acontece. Existem quedas também, tá? Cortisol, por exemplo. De novo, cortisol não é corticoide. Tirem da cabeça essa história de que cortisol alto é tudo de ruim, cortisol baixo é tudo de bom. Por primeiro, o que é cortisol alto? O que é cortisol baixo? Qual que é o nível normal de cortisol? O nível normal de cortisol sérico coletado no sangue antes das 8 horas da manhã é estar entre 18 a 22, mais ou menos. Se você tem qualquer número diferente disso, ou ele tá alto, ele tá baixo. Tá? E vai te dar falta de disposição e mau humor o dia inteiro. DEA, por exemplo. DEA da origem é a testosterona. Ah, mas doutor, eu passo testosterona. Não, DEA é um pouco diferente, porque ele age na função neurológica. Se tem um hormônio que é responsável por te dar memória, por tratar falta de libido, é DEA. Não é testosterona só. Tá? Tireoide. Tireoide a gente tem 4 hormônios, T1, T2, T3, T4, mas o que nos interessa aqui é T3, T4. T4 é um pró-hormônio, tem que ser transformado em T3, tá? Cortisol, ele recruta células de gordura para jogar para T3 utilizar isso como forma de energia. Então, quando o paciente vem, seja homem ou seja mulher, com queixa de fadiga, de indisposição, de cansaço o dia todo, a gente tem que olhar para esses 2 hormônios, cortisol e T3. E aí, quando que vocês fizeram o exame de T3? Livre! Ah, mas o meu T3 está dentro do valor lá dos parâmetros. Gente, valor de referência não é valor normal. Não é valor normal. Ponham isso na cabeça. Valor de referência não é valor normal. Tanto não é que você tá aí passando mal. Né? Seu cabelo tá caindo, tua pele tá seca.
Você está ganhando peso. Você está fazendo dieta, fazendo academia, você está ganhando peso. Por quê? Quando eu falo de peso aqui, gente, falei isso em outros vídeos também. Peso, emagrecimento, não tem que ser objetivo de ninguém. Emagrecimento é consequência. Tá? Tem duas coisas que vão influenciar muito no ganho de peso: medo, ansiedade e distúrbios hormonais. Tá? Então, por favor, que esse vídeo, se você tem um desses sintomas, eu não faço esses vídeos para vocês me procurarem aqui, não é isso. Procure o seu médico de confiança, converse com ele a respeito disso. Ah, a partir de quando, doutora? A partir do momento que você tem um desses sintomas, meu Deus do céu. Porque é muito fácil você aparecer com sintoma de cansaço, falta de libido, insônia e rapidamente ser jogado para um tratamento psiquiátrico. Que eu não digo que está errado, eu não sou contra o tratamento psiquiátrico, mas antes dele ser instituído, precisa ser excluída todas as causas hormonais que podem te levar àquilo. Tá bom, gente? Tem muita mulher sofrendo aí e não entende o porquê. Esse ganho de peso, por que que ele acontece? Eu acabei de dizer, vamos juntar o A mais B. Porque a tireoide está doente, lembra que o ovário não fica doente sozinho, então diminui o metabolismo, o cortisol já está baixo, ele não recruta células adiposas para fazer a formação de energia lá, para entregar para T3. Você começa a fazer retenção de líquido por falta de hormônios sexuais. E tem um outro porém, se o corpo, acabei de falar aqui, ele tem um mecanismo para a formação de estrogênio, que é formar estrona a partir das células de gordura. Então não é uma coisa tão simples assim, que eu posso tirar minhas dúvidas ali numa conversa de 20 minutos. A gente sempre tem que olhar para a menopausa considerando a produção ovariana, tireoidiana e de suprarrenais. Considerando também resistência à insulina, em que pé está esse fígado está funcionando bem, porque o fígado é um grande órgão de limpeza do nosso corpo junto com os rins e vasos linfáticos, tá? Para você, mulher que está na menopausa, já vou falar uma coisa aqui, ó, impossível tratar sem retirar glúten, derivados do leite, bebidas alcoólicas, suco de frutas, bebidas gaseificadas, porque tudo isso aí inflama. Ah, mas o meu vinhozinho do final de semana, eu lamento muito, mas precisa tirar. Eu não vou nem falar da cerveja, porque a cerveja, tudo bem, ela nem tem um teor alcoólico tão grande assim, mas ela é um suco de pão, é um suco de glúten. Tá bom, gente? Então, entendam que tratar a menopausa é olhar para tudo isso. Por isso é tão difícil, por isso não é uma conversa de 20 minutos e por isso é tão complicado de se estabilizar. Porque depende de uma disciplina do paciente muito rígida e depende do olhar holístico do médico. Certo, meus amores, eu já segurei vocês demais aqui. Obrigada pela atenção, tá? Se gostou desse conteúdo, dá o seu joinha, inscreve-se nesse canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Gente, meus contatos estão aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida e seja um chamado do coração, queiram vir até aqui, serão sempre muito bem-vindos. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, tchau.